Nesse vídeo, o investidor empreendedor Roberto Justus traz algumas colocações sobre os seus investimentos. O perfil do investidor tem que ser muito bem avaliado para o risco que ele quer correr. Eu sou um pouco mais agressivo do que deveria para a minha idade, né? Que eu já estou na fase de manutenção de capital e tenho pouco tempo para refazer. Quando eu falo que um cara de 30 anos pode ser mais agressivo e investir mais na bolsa... Mas quando chega no seu patamar, Justus, isso daí muda um pouco, né? Não pense que muda, porque os caras fazem besteira, entendeu? Então, por exemplo, eu não alavanco. Isso é uma coisa que está fora do meu repertório. Não corro risco desnecessário. Para contextualizar, ele fala muito sobre sua abordagem de investimento. E uma das coisas importantes é avaliar o perfil do investidor, ou seja, quanto de risco você está disposto a assumir. E no caso dele, Roberto Justus relata que é um pouco mais agressivo nos investimentos, o que contrapõe porque pessoas acima de 50 anos normalmente tendem a ser mais conservadoras em relação ao capital. Então procure investimentos mais conservadores e menos arriscados. O juro aumentando no mundo todo, criando eventualmente uma recessão que pode vir. Hoje estão dizendo que talvez não venha porque deu uma esfriada já na economia americana. Isso é bom nesse momento, que aí evita a recessão. A Europa entrando em quase recessão também. Quer dizer, tudo por causa desse louco, porque nós saímos da Covid, tinha tudo para as economias se recuperarem. O Brasil vinha bem também. Por mais que a gente critique, a gente pode criticar o que a gente quiser, mas o que o Paulo Guedes fez aqui, a economia brasileira, a situação macroeconômica do Brasil estava em ordem, né? E aí vem essa guerra para atrapalhar tudo. Então, outro ponto importante que ele traz é sobre a diversificação da sua carteira, do seu portfólio, visto os riscos geopolíticos que têm acontecido nos últimos tempos, e que isso causa flutuações muito grandes nos seus investimentos. Dessa forma, ele protege a sua carteira com as oscilações do mercado, investindo em ativos mais sólidos e conservadores e um pouco de ativos mais agressivos. Quando tem um impacto desse tamanho, que você vê, como investidor, onde você tem que se proteger, né? O que você tem que fazer. Quem mais tomou prejuízo nesse momento eram os que estavam mais expostos, né? Então, as ações, por exemplo, o mercado acionário brasileiro voltou a cair abaixo dos 100 mil pontos. Se você olhar as empresas, elas estão super desvalorizadas. Elas estão valendo muito menos do que deveriam, né? Tem ativos muito mais valorosos do que elas estão sendo vendidas em bolsa. A bolsa brasileira inteira está barata pra caramba. Você periga, a bolsa brasileira inteira não vale um Google, né? Então, é mais muito barato louco. que 2008. Mais barato que 2008, mas que a crise de 2008 foi dura, né? Exato. E hoje nós estamos em pior situação que é. Então, oportunidades estão aí. Eu, como investidor, sempre penso assim, como equilibrar as coisas. Então, eu chamo o pessoal, no meu caso, da minha própria empresa, que faz essa gestão para as pessoas, e analiso caso a caso e peço uma sugestão. Por mais que eu me ache investidor profissional, eu peço para os meus CIO, né, que é o Chief Investment Officer nosso, e a equipe dele, uma sugestão de perfil de portfólio, onde a gente tem um equilíbrio. Porque se você tem equilíbrio, nem tudo vai cair ao mesmo tempo. Tem coisa. Então, quando a renda fixa está bem, a renda variável está sofrendo, e vice-versa. E aí você tem. Então, private equity é mais longo prazo, depende muito mais do desempenho da empresa, não tem tanto a ver com o mercado. Tem, porque a empresa também se impacta, mas é uma coisa mais diluída. Então, você tem uma forma de olhar um portfólio, eu sempre faço isso, de forma equilibrada. Então, se eu perdi em algumas posições, perdi também como todos os mortais perderam. Todo mundo perdeu que estava investindo. Mas eu consegui me proteger bem. Então eu estou meio que perto do 0 a 0. Eu tenho investimentos fora do Brasil, em grande parte, né? Eu sempre gostei, né? Isso é uma coisa que vem de herança de tradição judaica lá dos meus pais, né? Não é meu caso, que não é ligado em religião, mas assim, meu pai é um imigrante húngaro que teve que fugir da guerra, e ele sempre falava para mim, liquidez, né? Diferente da colônia árabe, que gosta de escritura, né? Então, escritura. Você está num país que, se virasse uma Venezuela, não vai acontecer por causa do nosso... Nós somos muito mais potentes do que isso, mas corremos risco. Se isso acontecer, o que acontece com o teu terreno, tua casa, tua propriedade? Loucura. Então, o que acontece se você tem liquidez? Muda tudo. Então, assim, é a hora da liquidez, é a hora da crise. Por isso que o ouro cresce nesse momento, as pessoas vão procurar vamos dizer, os investimentos seguros, né? Então, o resumo da ópera é esse, é equilíbrio. O cara tem que escolher o portfólio dele, ele tem que se equilibrar. Eu sempre falo para o jovem que o percentual de coisa, de risco que você possa ter, se você juntou um certo capital, mas não tanto ainda, não arrisca mais do que 20% dele em renda variável, em bolsa, as coisas. No final das contas, o que podemos aprender com as estratégias do Roberto Justus, a chave para lidar com crises e incertezas nos mercados está em buscar um equilíbrio no portfólio, adotar uma gestão de risco sensata,
e estar preparado para momentos de crise. E isso é muito importante, manter a liquidez e diversificar os ativos. Portanto, como investidor, sua recomendação é sempre buscar equilíbrio e diversificação, preparando-se para diferentes cenários econômicos.